Segundo o que se lê por aí em toda a internet e os livros, autor clássico de Leviatã, que é conhecido como Thomas Hobbes, eh, teria dito que o homem é o lobo do homem. Outros dizem que não foi ele que disse por primeira vez essa frase, senão Plautus, um dramaturgo romano, 1200 anos antes que Thomas Hobbes. Queira-se que fosse um ou outro, não importa. O interessante é que essa frase permanece até o dia de hoje como de Thomas Hobbes. Tudo bem, foi ele então que disse. Nos colocamos de acordo e vamos em frente, naturalmente, porque a gente estuda essa questão nas faculdades e nos metem essa ideia. Mas isso significa também um pouco de interesses políticos em tudo isso. E esse ditado tão famoso, tão importante, define a crença desse pensador como que a natureza do homem primitivo era uma coisa. E logo, com a multiplicação da raça humana, a natureza dele foi mudando. Então temos a Thomas Hobbes, por um lado, que é um contratualista, assim dito, chamada a filosofia como contratualismo. Temos por um lado ele, a Thomas Hobbes, e por outro lado temos a Jean-Jacques Rousseau. Interessante que ambas posições opostas a respeito de como surgiu o ser humano na face da Terra, na humanidade, a ambivalência que há na posição de cada um deles, eles, queira-se ou não, relatam o próprio relato da Bíblia. Eu não sei que influência haveria da Bíblia para com eles, os contratualistas, ou vice-versa, dos contratualistas para a Bíblia ou da Bíblia para os contratualistas. Eu não sei que quantidade de influência houve, mas o certo é que a ambivalência entre estes dois pensadores famosos estão retratando o relato, a narrativa bíblica, e estão dando autoridade à própria Bíblia. Porque, se bem é certo que a Bíblia fala numa forma que para muitos é mito, porque a Escritura Sagrada, para todos os que amamos a Bíblia, seja judaicos ou cristãos, ela é divina, é a palavra de Deus, é espiritual. E por ser espiritual, as pessoas que não são espirituais a consideram mito, mitologia. Então está tudo bem, até aí está tudo bem. Não estou em desacordo com ninguém, não estou me opondo a ninguém, estou somente colocando uma base. Sendo assim, eu quero olhar essas duas posições como dois paradigmas diferentes. Dois paradigmas diferentes e opostos. Eu diria assim, nas minhas palavras, já parafraseando o conhecimento e a determinação deles. Tem pessoas que, ou alguns, cremos que o homem nasceu bom e que, com o tempo, a raça humana ou a associação dele com outras pessoas fez com que ele degradasse e deixasse de ser totalmente bom. Essa é a minha posição, é o que eu creio. É uma das posições dos pensadores que eu mencionei. A outra posição é que
como diz o ditado famoso, como reza o ditado famoso, o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, o homem nasceu ruim, mau, e é quem se torna o inimigo dos demais homens. São duas posições diferentes. E eu as chamaria a elas, por mais científicas que sejam, ou filosóficas pelo menos, eu chamaria de paradigmas. E então, desde esse ponto de vista de dois paradigmas, eu fico com o paradigma que reza de que o homem apareceu na cena da humanidade como um ser humano naturalmente bom e que com o tempo se corrompeu. E essa é a tese que desenvolve a própria Bíblia, que fala de que Deus criou o ser humano e disse que ele achou muito boa a sua criação. Porém, passa um capítulo da Bíblia e diz que o homem cai no pecado, cai da graça de Deus, cai da comunhão com Deus, da amizade com Deus, do vínculo com Deus, e começa a viver uma vida em rebelião contra Deus, o Criador dele. A essa vida a Bíblia chama pecado. Pois bem, meus amados, tendo definido qual seria a minha posição, qual é a minha posição, a respeito de como apareceu o ser humano na humanidade, no mundo inteiro, no planeta Terra, não? Principalmente, digamos assim. Porque não vamos discutir se tem gente em outros planetas ou não, não é a questão hoje. Meu enfoque não vai se basear no homem propriamente, do que eu estou para falar. Não vou me basear precisamente no homem que apareceu bom e que se corrompeu. Também não vou me basear no homem que nasceu ou apareceu ruim e sempre foi ruim. E que, portanto, temos que sempre ter desconfiança e cultivar uma espécie de cuidado do homem, do outro, do ser humano que é nosso semelhante. Então, eu não vou me focar nessa maneira para discursar esta aula titulada Dificuldades nas mentorias. Também não vou ter por base o aspecto econômico, o aspecto político, não vou ter por base nenhum outro aspecto cultural, antropológico, nada disso. Não estou para me enredar, nem muito menos me explanar em nenhum desses aspectos. Portanto, vocês vão me ouvir e vão achar uma aula bastante simples. E é verdade, eu estou proposto a fazer uma aula muito simples, para não complicar a ninguém, porque muita gente desconhece o mínimo, indispensável. Sabem que, meus queridos? Eu tenho descoberto e comprovado algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. E quando eu compartilhe agora, de imediato, eu quero que você pense. E que vá pensando o que me dirias. Que você me diria a mim, me responderia a mim, se eu estivesse cara a cara com você, numa live ou pessoalmente, presencialmente. Qual seria a sua reação ao que eu vou dizer? Mas pense bem, eu estou pensando em 2022. Eu não estou pensando em quando surgiu a frase que o homem
é o próprio lobo do homem. 1200 anos antes de Thomas Hobbes, ou durante a vida deste autor do Leviatã. Também não estou falando de um século atrás. Eu vou ter um enfoque totalmente contextualizado. E porque eu estou me posicionando nesse momento da história da humanidade, o momento atual e o imediato anterior, de há muitos poucos anos atrás, como eu estou neste contexto bastante imediato e bastante atual, contemporâneo, eu vou dizer pelo menos duas coisas que eu quero que você pense, reflita, para ver se realmente as coisas são assim, se você está de acordo ou não. E eu concordo que você discorde comigo. E me escreva, me comente, e se manifeste em contra. Eu não vou brigar com ninguém, porque eu tenho essa posição de não brigar com ninguém. Eu tolero e aceito as diferenças muito, mas muito bem mesmo. E os dois pontos, como mínimo, são estes. Na atualidade, a grande maioria não lê. E também não sabe ouvir. Há um autor chinês chamado Watchman Nee, que escreveu um capítulo de um livro, que eu tenho o livro em português e no espanhol. E um capítulo daquele livro fala como deve ser um sacerdote, um pastor, um homem de Deus, uma pessoa que se diga de Deus, que está para pastorear pessoas, para mentorear pessoas, discipular, ajudar, ser como um pai espiritual para a pessoa. Nesse capítulo, ele ensina como ouvir. E diz o seguinte, que devemos ouvir ou ler o que é evidente, escrito ou está sendo dito. É evidente. Logo temos que ler ou ouvir o que está o que a pessoa não falou nem escreveu. Não está escrito nem está dito. Temos que ler isso. E devemos desenvolver essa capacidade de ler o que não foi dito nem escrito. E em terceiro lugar, devemos ler e ouvir o que está detrás do dito e escrito. Ou seja, o espírito das palavras temos que perceber. E a maioria das pessoas nos dias de hoje não leem, não ouvem, nem sabem ler, nem sabem ouvir. Eu não sei se você ouviu e já leu, já estudou, já está formado, já sabe, lembra ou esqueceu, que há um lado da gramática que se chama as inferências. Há uma variedade de inferências, de tipos de inferências. Eu gosto demais usar esse mapa de vários tipos de inferências. Eu tenho impresso num papel. E nesse papel estão todos os tipos. Eu gosto demais. Quando eu pego um texto difícil de entender, ou que estou vendo que tem outra mensagem além da que está no escrito, ou estou desconfiando ou percebendo um espírito atrás dessas palavras que a pessoa, o autor, não está revelando, mas existe, eu olho para minha lista, para meu quadro, e vejo que tipo de inferência eu posso fazer daquele texto para me aprofundar nele e descobrir mais coisas das que não são evidentes. Eu creio que toda pessoa deveria fazer isso. Toda pessoa. Maiormente,
os pastores e os pais, pais de família, pais do coração ou pais biológicos, que são as principais pessoas que geram gerações futuras sãs ou doentes. Os padres ou pastores e os pais biológicos ou do coração. São as principais geradoras de humanos no planeta que poderão ser bons ou ruins. Portanto, é importante que todos vocês, como eu, se ocupem disso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria tocar. Que você guarde. Eu estou convencido que hoje a grande maioria, até presidentes de governos, de estados, até professores nas universidades, não sabem ler nem ouvir. Uma grande maioria. Então, fica difícil dialogar e ter um relacionamento com as pessoas nesse patamar. Muito difícil. O segundo ponto que eu quero mencionar para que você pense e concorde ou discorde comigo, não há nenhum problema, mas seria muito bom para você e para mim um enriquecimento ter este questionamento que eu estou fazendo agora. O segundo ponto, então, é que com pessoas com pessoas que evidenciam que não sabem ler nem ouvir, apenas abrem a boca ou apenas escrevem algo, manifestam sua ignorância ou analfabetismo funcional. Manifestam isso, analfabetismo funcional, porque sabem ler, mas não sabem ler. Sabem ouvir, mas não sabem ouvir, na prática. Então, é muito difícil se deparando com uma pessoa que está manifestando através das suas palavras ou dos seus escritos uma ignorância do que está querendo dizer ou está dizendo, ou está manifestando um analfabetismo funcional, ou está manifestando uma disfuncionalidade intelectual e psicológica, e está manifestando que não parou para fazer inferências, e já se apressurou para opinar, para dar uma ideia, para contrariar, para se opor. Como você vai dialogar e ter paz com uma pessoa assim? É muito difícil. É extremamente difícil. Eu poderia dar algumas receitas que eu pratiquei e funcionaram. Agora, falando dessa dificuldade, que não é o tema. O tema é, sim, dificuldade no mentoreamento ou mentoria, mas eu tenho listado outros paradigmas equivocados, limitativos, que eu vou abordar mais logo. Mas agora que estou colocando este novo paradigma fora do meu programa de hoje, da aula de hoje, eu não vou entrar em detalhes, mas que existe a dificuldade. E é bem difícil poder dialogar com as pessoas que elas estão convencidas que estão dialogando certo, que estão tendo um diálogo respeituoso, que estão respondendo com sabedoria, com conhecimento, porque elas estão convencidas e elas estão seguras e certas naquilo que estão crendo, e estão falando, estão gravando, estão escrevendo, estão respondendo. Porém, como elas não fizeram inferências, elas não se depararam ainda com a sua ignorância. Elas estão convencidas de ter razão. Então, uma pessoa convencida que você vai contrariar, você contraria, e se você é respeitoso, vai chegar um momento que você vai dizer:
Não, tudo bem, você pensa assim, eu respeito a tua ideia, mas eu não creio assim. Podemos chegar a esse ponto, por respeito. Mas se a pessoa está convencida, tem convicção do que está dizendo, a gente não pode contrariar essa pessoa. Se contraria, ela vai dar a mesma resposta de sempre e vai estar sempre enredada nesses argumentos dela, porque ela está convencida. Talvez aumente argumentos, mas não vai sair da sua tese. Por quê? Porque ela está convencida. Agora, se ela sair dali, desse momento, desse diálogo, um pouco preocupada, pensando, não será que o fulano tem razão? Não será que o meu interlocutor nisto que disse tem razão? Eu vou estudar um pouquinho mais. Volta para casa e começa a estudar. E se fizer todas as inferências que estão estabelecidas na gramática do português, do espanhol e de muitas línguas, são as mesmas inferências. Se fizer na volta à sua casa pelo menos 2 ou 3 inferências, é muito provável que se agarre da cabeça e diga: meu Deus, claro que ele tinha razão. É que eu nunca vi a coisa desse lado. Claro, não fez inferência. É isso que está acontecendo hoje em dia. Quando as pessoas param para estudar mais o texto que estão lendo ou ouvindo, então elas terão a capacidade de diálogo bem melhor, de relacionamento. E vai ajudar ao outro que também tem suas dificuldades, para que de ambos os lados haja uma harmonia bem melhor, para que possa haver diálogo e se chegue a uma conclusão de paz. Isso é importante. Então, entrando agora à questão das dificuldades que a mentoria está enfrentando ultimamente, maiormente nos dias atuais. Estou procurando ser bem atual, bem atualizado, me baseando na Revolução Industrial, que teve suas coisas boas, que duram até hoje e vão continuar durando porque são boas. Eu me baseio como ponto de partida, porque antes também havia conflitos, mas não havia tanto quanto os conflitos são de hoje, porque os de hoje têm tudo a ver com a Revolução Industrial. Agora, se não tivéssemos hoje as máquinas, as TICs, as tecnologias da informação e da comunicação, os aparelhos eletrônicos, tudo isso, a internet, todos esses meios, não tivéssemos hoje, não estaríamos tendo as vantagens que temos, mas também não teríamos as dificuldades e os problemas que estão havendo por causa das muitas vantagens que se levam para um uso inadequado, inapropriado em muitos dos casos. Por isso que temos que nos contextualizar para ver e entender esse problema nos dias de hoje e não ficar lá no ponto da Revolução Inglesa. A Revolução Industrial que nasceu na Inglaterra, ela deixou muitos bens para toda a humanidade. Que isso, até os países comunistas usam os benefícios desses inventos, desses descobrimentos, desses acordos que houveram na época do lançamento do capitalismo e dos benefícios das tecnologias que apareceram naquela época da Revolução Industrial. A máquina a vapor. E, bom, outros tipos de máquinas que foram aparecendo, ferramentas, muitas ferramentas, mudou a relação de trabalho do patrão com o empregado, mudou o relacionamento entre os empregados, mudou a quantidade de pessoas que iam mexer com as máquinas, se necessitariam menos pessoas, porém capacitadas para manejá-las, tudo isso. Então ficou muita gente desempregada, o salário baixou muitíssimo, houve muita bênção a partir de então, mas também muitos problemas surgiram a partir da Revolução Industrial.
E eu não vou me dedicar a esmiuçar também nenhum dos problemas que surgiram ali, que são muitos, mas quero mencionar muito superficialmente algo que já mencionei, por exemplo, dos trabalhadores. Na época, devido aos problemas que houveram com os trabalhadores, eles se organizaram em sindicatos. E isso foi muito bom. Ali nasceram os sindicatos, os primeiros sindicatos. E então começou a haver a defesa também do trabalhador, por outro lado, numa oposição ao capitalismo, que foi o comunismo. Na defesa do capitalismo, não necessariamente do capital, mas sim da filosofia que alimentava o ego e a ambição dos que tinham algum capital e poderiam ter muito mais com muito menos investimento e também com muito menos perda, porque teriam menos mão de obra e mais máquinas, uma série de vantagens a favor do capitalismo que os capitalistas souberam aproveitar, como sempre, para ser cada dia maiores. Então, os empregados foram ficando cada dia menores e mais pequenos, mais escassos, mais limitados. Então surgiram os sindicatos. Mas muitos outros problemas houveram. Um dos problemas centrais naquele início do capitalismo foi o cercamento, porque as terras estavam todas aí como Deus criou. Para quem cremos na Bíblia e em Deus, Deus criou tudo. E Deus disse em sua palavra, a Bíblia, a terra e tudo que há na terra é meu. É de Deus. Ele disse, é meu. É de Deus. Eu creio que é de Deus. Ele criou, é dele tudo. Então, quando ele criou o ser humano, ele disse, cada um deve ter sua própria terra. Porque ele disse, saiam por aí e dominem a terra. Ele não disse, domine um homem ao outro. Mas sempre aqueles de olhos grandes e com o coração cheio de ambição e egoísmo, saíram com os olhos grandes e o coração ruim, nascidos ruins ou pervertidos no caminho, como queiras que seja. Eles saíram e onde quer que achavam terra, eles cercavam. E a isso se chamou cercamento. Eles cercavam a terra, mesmo que houvesse pessoas ali dentro, ou pequenos grupos que casualmente abandonaram aquele lugar. E eles iam tomando conta dos lugares e cercando, colocando cercas, e foi o chamado cercamento. E quanto mais um homem podia abraçar de terra, mais terreno, era um cercamento maior, e esse homem se tornaria um nobre da sociedade, uma pessoa rica, uma pessoa dominante na sociedade. E ali iniciou-se a separação de classes. Não iniciou-se tanto na Revolução Francesa como na Revolução Industrial. Foi ali exatamente onde ficou marcada a separação entre ricos e pobres, e entre o capital e o capitalista e o proletariado, o proletário, aquele trabalhador empregado do rico, do capitalista. Ali surgiu tudo isso. Muito bem. Se nós vemos todos esses problemas daquela época, temos que ser sinceros e humildes para nos colocar no nosso contexto de hoje sem ódio, sem querer reivindicar direitos do passado, históricos, também sem querer vindicar, porque reivindicar é reclamar, e vindicar é obter o que foi reclamado. Então, seria bom que hoje, você e eu, e todos nós, os habitantes da Terra, vindicássemos o que tenhamos reivindicado alguma vez, ou mesmo sem reivindicar,
estejamos sendo vindicados pela solidariedade dos outros e o reconhecimento de pessoas inteligentes, pessoas boas, o reconhecimento que a terra é de todos, porque se é de Deus, é de todos. Se ele criou o ser humano e disse, vá e domine a terra, não um homem contra outro, então quer dizer que cada um devia ter sua própria terra. E se alguém de vocês não tem sua própria terra, ou eu não tenho minha própria terra, meu próprio teto, alguma coisa está errada na sociedade. Então temos que voltar lá e ver se o homem nasceu ou apareceu na cena do universo como uma pessoa boa que se corrompeu, ou apareceu já como uma pessoa ruim e má, o lobo do homem. Temos que voltar lá, mas sem querer fazer guerra por causa disso, nem por causa dos teóricos com respeito à natureza do homem, nem por causa dos teóricos das políticas de direita e esquerda, nem voltarmos a defender e a nos enredar na contenda por causa da divisão de classes. Nada disso nos deve ocupar nos dias de hoje, se queremos, como pastores e pais de família, ter sociedade, pequenos grupos de pertencimento à família e à nossa igreja, se queremos tê-las exemplo para o resto do mundo, para semear paz no mundo e ser contribuintes dessa paz e não contribuintes para a guerra e a destruição. Para isso, precisamos deixar de lado tudo que nos leve ao ódio. É importante conhecer a história, é importante conhecer os pensamentos dos teóricos, é importante conhecer a filosofia, a sociologia, a antropologia, a psicologia. Tudo isso é importante estudar. Eu vivo estudando toda a minha vida. Comecei a ler aos 6 anos de idade. Vou completar 70 anos. Assim que são quase 63 anos que eu leio. Espanhol e português. Lamentavelmente só as duas línguas. Espanhol e português. Embora morei, ou seja, convivi com minha esposa e com os meus filhos, que já são grandes, são independentes. Temos tido uma família por 33 anos e meio, onde se falava o ucraniano o dia todo. O dia todo. Eu não conseguia pronunciar muita coisa, mas entendia tudo. Agora já esqueci quase tudo. E agora não quero lembrar mais, porque estamos todos em guerra. Mas então, veja, temos que estudar, temos que ler. Não podemos ficar na onda do que os outros dizem, na onda do que os outros escrevem ou gravam. Quando eu escrevo, quando eu gravo, quando eu publico, você, para me conhecer e me entender, você vai precisar me acompanhar pelo menos em uma dúzia de vídeos, uma dúzia de PDF, enfim, e solicitar temas a mim, porque são milhares e milhares e milhares os meus escritos em Word ou em PDF. São muitíssimos que estão na internet. E como eu sei qual deles é de um mesmo tema que você precisa ou gostaria de ler para me conhecer? Você teria que me escrever e dizer, olha, eu gostaria que me fale, por exemplo, da Ucrânia. Bom, mas o que quer saber da Ucrânia você? A religião da Ucrânia? A idiosincrasia da Ucrânia? A cultura da Ucrânia? A economia da Ucrânia? Você quer conhecer como surgiu o país chamado Ucrânia? Por que esse país é independente hoje? Enfim, por que a Rússia está metida ali? Enfim, por tantas perguntas pode fazer. Eu não poderia responder todas de uma só vez. Talvez outro mais inteligente que eu, sim, mas eu não consigo, eu não sou muito sintético, muito resumido, eu sou muito estendido nas minhas explicações. Mas eu tenho estudado,
e tenho me movido para aprender constantemente até o dia de hoje. Então, se você que está me ouvindo, que participa desta aula, se você fica no que os outros dizem, mesmo que seja eu esse que fala, esse que grava um vídeo, que escreve em Word ou em PDF, que publica nas redes um mero comentário ou um artigo completo, antes de você opinar sobre mim, você vai precisar muita leitura e ouvido de tudo quanto eu produzi e está na internet. Porque eu não me contrario. Se alguma vez alguém puder dizer, olha, o senhor está se contrariando no que disse faz 10 anos atrás e o que está dizendo hoje, se eu tenho que me corrigir, vou me corrigir. E com certeza que se algo eu me contrario, é porque eu prosperei, porque eu melhorei, não porque eu piorei. Porque tanto estudo e tanta observação do ser humano, tanta observação do escrito, do que se pode ouvir, prestação de atenção em tudo. Olhar para a pessoa, observar os gestos dela, enfim, tantas coisas tem que nos mudar. Claro que sim, tem que nos mudar. Mas as pessoas não se preocupam por isso. Por isso que estou falando nesta aula, para que vocês entendam que para que nós possamos ter uma maturidade no diálogo, uma facilidade no diálogo, uma mente e um coração sadio, saudável e de benefício, de saúde para ser comunicada aos outros no diálogo, no relacionamento, na amizade, na associação, na parceria, que às vezes é quando mais aparecem os problemas, quanto mais a gente está próximo, quanto mais a gente é amigo e chega a fazer uma parceria, uma associação, pronto, é ali que há mais conflitos ainda. Por isso que hoje as pessoas estão se distanciando enormemente. Cada vez mais e mais e mais, em vez de resolver o problema para continuar junto e cada vez mais próximo, se distanciam. E tem gente que não estudou psicologia, que apenas estudou, fez um curso de psicanálise, que é muito bom, eu também fiz esse curso, é muito bom, é muito abrangente, mas não é tanto quanto a psicologia. E a psiquiatria é ainda um lado avançado da psicologia. É muito avançado para um lado da psicologia. E tudo isso é insuficiente. É insuficiente. Nós precisamos estudar ainda mais e principalmente nos relacionar com as pessoas praticando o que nós aprendimos na teoria, praticando e trazendo da experiência lições novas que nos transformem primeiramente a nós e que logo nos dê uma bagagem intelectual e didática para poder ensinar aos outros coisas efetivas. Mas hoje em dia, a maioria, com pequenos cursos, se dá o luxo de recomendar pela internet, a parte C, a pessoa que não te saúda não te merece. A pessoa que te responde mal é um teu inimigo, melhor você tomar distância dela. Ora, somos seres sociais ou não somos? Se voltamos a Thomas Hobbes e a Jean-Jacques Rousseau, voltamos a ele, fique de um lado, não há problema, fique de um lado e pense para você do jeito que mais e melhor encaixe no seu cérebro. Pense para você assim, não, o ser humano já nasceu, já apareceu na humanidade como ruim e para mim que o ser humano é desconfiável. Eu tenho que me cuidar do ser humano porque é bicho raro e ruim. Eu tenho que me cuidar mesmo.
pense assim, se quiser. Ou se quiser, pense como eu. Não, o ser humano foi criado perfeito, maravilhoso, lindo por fora, lindo por dentro. Uma bênção. Deus ficou super feliz, batendo o peito, dizendo, por fim eu fiz algo ainda melhor que tudo que já tinha feito. E Deus se gabando porque fez ao ser humano. Então, eu creio isso. E que depois ele se corrompeu e começou a corromper a outros seres humanos. É isso que eu creio. E eu creio que é melhor esse pensamento. Mas pense como você queira. Mas seja tolerante do outro. Porque se você tem o pensamento mais negativo, que é de que o ser humano apareceu na humanidade, no planeta melhor, como um ser ruim e mau, se você tem essa convicção, quanto mais você solta essa ideia, mais escreve nas redes, mais se manifesta, mais contamina com ódio a humanidade, mais você vai estragar a convivência humana. Estamos cheios na internet de gente que odeia e que recomenda matar, que recomenda se separar, que recomenda se distanciar das pessoas, que fala mal deste e fala mal do outro, e também este não é do acordo dele, não é do agrado dele, este outro também não. Está assim o mundo grandemente revoltado, constantemente vendo só o mal e não vê o bem nas pessoas. É uma posição complicada dessas pessoas, porque estão ferindo não somente a humanidade, senão também até o próprio planeta Terra. A natureza está sendo destruída pela boca e o escrito dessas pessoas negativas da raça humana. Mas você é livre para ser como queira e falar como queira e ter as convicções que queiram. E permita-me ser daquele que crê que você nasceu bom, apareceu bom, mesmo que tenha sido um filho por estupro, pelo que seja, do jeito que seja que você nasceu e como foi criado, eu ainda creio que você é uma boa pessoa e que vai ser cada dia melhor. É a minha posição. Eu gostaria de contagiar você com esse pensamento. Mas então vamos ver 5 paradigmas. Eu falei no começo que eu chamaria a essas duas posições de como viam os teóricos ao ser humano aparecendo na cena da humanidade, como bom ou como ruim, e eu chamaria de paradigmas, 2 paradigmas. Mas agora vamos tocar 5 paradigmas atuais que existem em todas as comunidades cristãs onde há um pastor, pelo menos, ou pastora. E também em toda família onde há um pai biológico ou pai do coração ou uma pessoa que está a cargo de crianças e de adolescentes. São 5 paradigmas que precisamos ver, não tanto o paradigma como em si, em detalhe, mas sim a solução. E deixem-me oferecer 5 soluções práticas. O primeiro paradigma é que quando você convive como igreja ou como família, há muita dificuldade para a mentoria dos que estão a cargo, seja da família ou da igreja, há muita dificuldade por causa do dinheiro. Então, o principal paradigma que temos que nos libertar dele, porque é um paradigma limitativo e coercitivo e destrutivo até, o paradigma da separação entre o que tem e o que não tem, o rico e o pobre, o que ganha mais e o que ganha menos ou não ganha nada. Esse paradigma deve ser derrotado, deve ser destruído. E existem formas de destruí-lo. Podemos destruir. Como eu falei, não posso falar muito em detalhe agora,
desta aula, mas vá anotando. Eu tenho encontrado 64 possibilidades de eliminar esse paradigma. O paradigma da separação de classes, o paradigma da separação entre rico e pobre, o paradigma da separação entre aquele que ganha pouco e aquele que ganha muito, ou aquele que ganha nada e aquele que ganha tudo. O paradigma que separa entre a pessoa egoísta e a pessoa que dá e que é doadora. Esse paradigma, estou reunindo vários tipos de pessoas num só paradigma. Esse paradigma de divisão, de ambivalência, de ricos e pobres juntamente, naturalmente, esse paradigma pode ter até 64 formas de ser eliminado. Mas podemos mencionar pelo menos. Talvez o principal. Vamos ver mais nos outros paradigmas, vamos ver ele presente de novo. Eles, porque eu mencionarei ou dois. Dos paradigmas, uma das formas de destruir esse paradigma que nos divide na igreja e na família, por causa do dinheiro e por causa das possessões e do poder aquisitivo, é o dar. O dar é um santo remédio. É muito importante. Por isso que muitos líderes da igreja extorquem com o dar, para que as pessoas deem. Estão fazendo mau uso desse mistério de Deus, que deu a seu único filho para a humanidade ser salva. Muitos estão extorquindo por causa disso. Mas não há base para a extorsão. É uma degradação humana que leva as pessoas a fazer essas coisas. Mas que é uma chave para destruir esse paradigma, é. E outra chave é a generosidade. Além do dar o justo e o necessário, dar com generosidade. E como eu falei, 64 princípios não vou tocar agora, mas são muitos que eu posso dar em outras aulas, que vou dar em outras aulas futuramente. Segundo paradigma, temos que decorar a premissa de que somos uma equipe. Tanto o matrimônio é uma equipe, o casal é uma equipe, como a família é uma equipe e a igreja é uma equipe. Temos que ter essa consciência, decorar na nossa consciência essa ideia e viver em função de grupo. Nunca em função de individualismo. Individualidade é uma bênção, mas o individualismo é uma desgraça. A pessoa individualista é egoísta, está num monte de gente e quer só proveito e benefícios para ela. E não vê, e se vê, não lhe importa que o outro sofra e que mereça algum benefício, porque ela não está a fim de se doar ou doar alguma coisa. Então isso é lamentável, o individualismo. Portanto, temos que decorar e ter consciência de grupo e procurar passar essa consciência de grupo constantemente aos demais. Não com cobranças, mas sim com didática e com exemplo de vida. Terceiro paradigma, o paradigma de dar. Dar, que eu já mencionei anteriormente. O paradigma de dar. Devemos dar, ou seja, destruir o paradigma do egoísmo, no caso seria. O paradigma do egoísmo. Já vocês vão ficar em claro o que eu quero dizer por egoísmo. No próximo paradigma. Quando nos deparamos no grupo com uma pessoa egoísta, temos que dar.
porque essa pessoa não dá nada. Não dá nada. Então, a resposta e a reação para destruir esse paradigma do egoísmo é dar alguma coisa. No mínimo, coisas. E também dar com amor. Mas vem o quarto paradigma. O paradigma que contraria, além do egoísmo, a mesquinhez absoluta, a anarquia de uma pessoa, a dissocialidade, o individualismo extremo de uma pessoa. Porque o egoísta dá, até pode dar quando alguém dá algo para ela, para essa pessoa egoísta, ela não dava, mas ela foi quebrada com a doação de alguém que deu para ela que ela não merecia. Mesmo com seu egoísmo, essa outra pessoa lhe pagou com bem, porque lhe deu alguma coisa de valor, ou alguma atitude, alguma educação, amabilidade, lhe ofereceu gratuitamente. Então ela ficou quebrada no seu egoísmo. Mas como é que dá o egoísta? O egoísta dá só esperando retorno. E o egoísta ainda dá um pouquinho mais, pensando que a pessoa, agora sim, se fez merecedora que eu dê isto ou aquilo. Enquanto que o mesquinho extremamente, aquele que tem esse defeito, esse pecado do exclusivismo extremo, essa pessoa não dá nem para a pessoa que ela sabe que merece, ou que tem o direito daquilo que ela está negando para o outro. Ela nem para essa pessoa dá. Ela não se importa de ninguém, porque está vivendo no exclusivismo absoluto. Uma alienação parental quando se trata de família, mas também social. Em todos os âmbitos sociais, a pessoa vai se conduzir dessa maneira. E como vamos a derrotar esse mal do exclusivismo extremo e quebrar a um exclusivista extremo, fazendo que ela sinta que não pode continuar sendo a mesma pessoa, mas não porque alguém lhe ofendeu com alguma palavra grave, violenta, lhe repreendeu, lhe corrigiu em uma maneira categórica, contundente, não por isso, senão que ela realmente foi quebrada no seu orgulho por uma palavra sábia, uma atitude sábia, uma ação de sabedoria e de amor que a quebrou. Então, uma vez que ela se quebra, ela pode se tornar uma boa pessoa, como é a pessoa, a interlocutora que está fazendo aquele bem. Então, por isso, a solução para quebrar o exclusivismo extremo é que a pessoa dê para essa outra pessoa, esse interlocutor doente de exclusivismo, dê mesmo quando ela não mereça nada e não tenha o direito do que você pode dar para ela, seja algo simbólico, como amor, carinho, respeito, ternura, paciência, ou algum bem material tangível. Então, é possível. E por último, temos um quinto paradigma, é o paradigma da falta de solidariedade na pessoa, comumente por medo ao futuro. Existe muito tipo ou lado na questão da solidariedade. Muitos lados. A falta de solidariedade acostuma ter raízes ou causas diversas. E uma delas, que quase ninguém menciona,
mencionam o egoísmo, mencionam a falta de sentido de sociabilidade, a falta de sentido de sociedade, de ser uma única sociedade, de ser patriota, enfim. As pessoas veem muitos lados da questão, mas poucos têm visto, pelo menos é o que eu pesquisei, não tenho achado nada praticamente que tenha se referido a este ponto que eu vou mencionar. A falta de solidariedade por medo ao futuro. Muitos bons pastores e bons padres e bons pais do coração e biológicos não dão mais ou nada para as pessoas porque estão dominadas por um medo ao futuro próprio ou de sua família ou do seu grupo de pertencimento, de sua comunidade, e tem medo a esse futuro de ficar sem dinheiro, de perder o templo, de perder a casa, de ter uma comunidade relevante na sociedade. Eu tenho já visto isso, que alguns, por exemplo, não querem ter membros, pessoas muito pobres, ou delinquentes, ou, entre aspas, depravados. E eu, justamente, fui chamado para pastorear esse tipo de pessoas. Na igreja Irmãos Menonitas que eu pastoreei em Curitiba, a maioria eram ex-drogados ou em recuperação, sem nenhuma metodologia de homens, sem nenhuma cura gay. Os gays estavam comigo ali, estavam as prostitutas, estavam muitos pobres, eram todos membros da mesma comunidade. Eu amava a todos, respeitava a todos, estava sempre dando carinho e ajuda para todo mundo, visitando a todos, tomando chimarrão com todos. Eu tomei chimarrão com pessoas aidéticas. E tem gente que tem dito: como? O senhor não tem medo? O senhor não se cuida? Eu sou pastor. E como pastor, tenho que cumprir minha missão. O médico se cuida naturalmente. Eu também me cuido no básico. Mas não vou ali com uma máscara total de rosto. Eu não vou ali com guantes para me servir um bolo ou um chimarrão na casa de uma pessoa que eu amo. Não, eu vou com liberdade, me cuido. Onde há uma costumeira prática de vícios, ou de coisas erradas, ou de práticas erradas, ou de um viver com muito risco, dentro de um contexto de muito risco. Sim, por exemplo, pessoas tossindo de qualquer jeito, cuspindo de qualquer jeito. Aí sim eu vou me cuidar. Mas pessoas normais, pessoas educadas, que têm toda a higiene necessária na casa, eu estou vendo, para que eu vou me cuidar? De quê? Tenho que amá-la. E tem muita gente que, tanto nas igrejas como nas famílias, os pais de famílias e pessoas que exercem a mentoria, estão se cuidando a todos os outros. Porque quantos se cuidaram e se medicaram e se vacinaram e morreram? Não quer dizer que por isso vamos deixar a vacina de lado, a medicina de lado, os cuidados de lado. Não. Mas temos que ter um coração bom. Temos que cultivar o coração bom. E temos que saber que há paradigmas que nos limitam e nos destruem. E isso que nos limitam e que nos destroem, temos que descobrir como destruir para podermos levantar paradigmas valiosos e edificantes, paradigmas de vida que possam produzir a harmonia entre o mentoreado e o mentor, entre o pai e o filho, entre o mestre e o aluno,
temos que buscar esses acordos. E esses acordos não estão no papo entre um e outro. Estão na preparação e adequação do mentor. É o mentor, é o pastor, é o pai que tem que estar preparado, tanto na leitura, como no ouvido, como nas inferências prévias que tem que estar fazendo constantemente de tudo que ouve e lê. O filho de repente disse uma coisa pesada. A mim me acontece até o dia de hoje. Por aí tem um filho que me diz uma coisa ferinte. Me dói tanto, tanto. E vou à noite para o meu quarto triste. Faço minha oração diante do Senhor e digo: Senhor, não permita que eu ofenda meu filho. Se ele me ofendeu, não permita que eu ofenda. Claro que Deus nunca vai permitir, mas eu tenho que pedir, tenho que demonstrar para ele que eu tenho um coração alinhado com o dele. Então, eu digo: Senhor, não permita que eu ofenda meu filho. Me dá uma estratégia para eu entrar nessa temática e saber o que ele quis dizer com aquilo. E se ele estava errado, corrigir ele em amor, sem ferir, porque senão estamos na mesma, ou pior. Então, esta aula foi tudo isso, e por aqui vou ficar, porque me entusiasmo e é muito gostoso compartilhar coisas que a gente vive, ou viveu. No meu caso, e ainda vivo. Então, eu recebo de braços abertos a pessoa mais intolerante que pudesse haver no planeta. A pessoa mais perigosa que pudesse haver em termos de delinquência. Como de fato já passei por isso muitas vezes. A pessoa mais de maior risco para mim enquanto à saúde. Eu posso receber a todas elas. Pelos meios da internet, eu gostaria de estar servindo a cada um de vocês com novas aulas. Mas para isso, escutem com atenção cada uma das aulas. Passem para a próxima, busquem a próxima. Coloquem nos comentários sobre que assunto você quer que eu fale. Eu vou falar espontaneamente assim como estou falando. Às vezes me empolgo e vou longe, sabe por quê? Porque vou lembrando de experiências que eu tive, milhares de experiências em dezenas e dezenas de países. Um monte de experiência com gente, não com livros. O livro é para minha casa, no meu privado. Mas com gente, eu saio para a rua, eu me comunico com as pessoas em tudo que é fila, em tudo que é lado. Estou dialogando com as pessoas. Eu paro por tudo que é lado para conversar com as pessoas. E aprendo um monte. E tenho tantas experiências que por aí me empolgo e vem na lembrança e quero contar. E me privo por causa do tempo. E busco na minha mente, no meu cérebro, busco aí a ver qual seria a história mais concisa, mais precisa, mais específica e objetiva que eu possa passar para vocês aí, mais edificante para esse caso pontual. Então, é por isso que às vezes gaguejo até por causa do idioma, que é difícil para mim o português e todas estas razões que eu estou apresentando. Mas estou crescendo com vocês, vocês estão me ajudando a crescer. E eu louvo a Deus por isso e louvo a cada um de vocês que me entende, que me compreende, que buscam de me entender e buscam de continuar me ouvindo e lendo minhas coisas. Muito obrigado e um abraço para cada um de vocês.